Espírito Santo, a nossa manhã juntas na presença do nosso Pai, nessa presença que nos fortalece, nessa presença que nos encoraja, nessa presença que nos faz ir além. Glória a Deus pela sua vida. É uma alegria receber você aqui para mais uma série, né? Esta semana nós vamos tratar desse tema que está aí fixado, ó, fortalezas espirituais. Nós vamos passar pela sua história, pela minha história. Nós vamos identificar o que precisa ser curado em nós ainda, né? De que forma nós estamos ainda permitindo que o inimigo das nossas almas haja na nossa vida, haja na nossa história. Então, essa semana é uma semana que eu quero te convidar a pegar o seu caderno. Se você ainda não veio para cá com o seu caderninho, você vai arrumar um caderninho, pegar sua caneta e estar atenta a tudo que o Senhor vai nos entregar aqui nesse devocional, que tem sido uma bênção, que tem sido bálsamo, que tem sido alívio para muitas vidas. Então, esta semana, presta atenção, minha irmã, esta semana, se você se permitir, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai continuar, né? Não vou falar que Ele vai tratar, porque Ele vai continuar, porque é o que nós estamos vendo, né? Toda semana, todo devocional tem sido de uma forma diferente, mas tem sido de uma forma muito precisa e única para aquelas mulheres que têm se permitido. Então, esta semana será mais um descortinar, né, nas nossas emoções, no contexto espiritual. Eu vou te ajudar a identificar quais são as fortalezas, quais são as armaduras que porventura ainda existam aí na sua vida, na sua história, na sua casa, que você precisa se desfazer. Amém? Deixa eu ver, eu já indiquei um livro aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aí. Peraí, gente. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui para eu indicar para vocês. Não tá fácil aqui. Mas eu quero indicar, eu já indiquei aqui uma vez, não tá aqui não, deve estar lá no meu escritório. E eu vou indicar novamente para você um livro que chama assim, ó, O Cavaleiro Preso na Armadura. Tem tantos livros aqui que às vezes eu me perco. O Cavaleiro Preso na Armadura, minha indicação dessa semana para você ler, né? Quem tá comigo no processo individual. É um livro que eu sempre indico, porque é um livro que ajuda a gente a identificar quais têm sido as nossas armaduras, né? Então você já anota aí O Cavaleiro Preso na Armadura para você ler, um livro assim, ó, extraordinário, que vai te ajudar nessa questão de fortalezas, nessa questão de armadura. Então eu quero te convidar, vamos juntas orar? Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Pai proteção, né, para esse tema que vai ser falado. Vamos pedir proteção para nossa semana, vamos pedir direcionamento do Espírito Santo. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei quais decisões você precisa tomar nessa semana, mas o que nós vamos orar aqui agora é para que toda e qualquer decisão sua seja direcionada pelo Espírito Santo e nunca pelas suas emoções. Vamos orar para a gente já entrar nesse tema, fortalezas espirituais, que vão te ajudar, eu tenho certeza, muito. Então, se permita, né? A Cíntia colocou e eu me permito. Se permita sim ir para um outro nível, se permita sim viver o novo de Deus na sua vida. Vamos orar. Se você puder, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama copiosamente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, visita nesse momento cada uma das minhas irmãs. Visita o coração delas, visita a vida delas, que elas possam, Pai, nesta manhã,
alcançar um outro nível. Que elas possam, com esse devocional de hoje, Pai, vivenciar o novo de Deus na vida de cada uma delas. Pai, nos ajude com esse tema da semana a identificar quais são as fortalezas que em nós precisam ser quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Nos ajude a identificar quais são as fortalezas espirituais e emocionais que estão nos impedindo de viver um tempo novo, de viver um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de zelo, um tempo de avanço no teu reino. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, porque sem ti nós nada podemos fazer. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora todo o espírito maligno que tenta roubar de nós essa semente que será lançado no solo fértil do nosso coração. Paizinho amado, Paizinho querido, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito de cada uma de nós, para que em tudo eles nos abençoem, para que em tudo eles lutem ao nosso favor e que aonde tiver uma gota de sangue nossa, eles possam nos proteger e nos guardar. Espírito Santo, tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta e nos mostra. Nos ajude a trazer luz para aquilo que ainda está na escuridão. Eu elevo meus pensamentos agora, Pai, cativos a Ti e a mais ninguém, para que o Senhor me abençoe, me direcione, me oriente e me guie. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de cada uma das minhas irmãs. Amém? Amém, amém, amém. Coloque aí, amém. Bem-vindas. Fortalezas espirituais. Fortalezas espirituais. O que significa fortaleza? Quem sabe me falar? Qual que é o significado de fortaleza? Coloquem aí pra mim. O que vocês acham que quer dizer fortaleza? O que quer dizer fortaleza na sua concepção, no seu conceito aí? O que vocês acham que é uma fortaleza? Força, o que mais? Algo forte? Mais alguém? Nós vamos começar falando desse significado para quando você buscar lá nas escrituras, né? Você vai ver, você vai associar e você vai ver de fato o real significado de como Deus contextualiza fortaleza. Bom, fortaleza, bom pensar num cenário de guerra. Fortaleza é uma construção fortificada que é construída para quê? Para defender um ponto ou impedir que alguém passe, alguém ultrapasse. É algo que é sim forte, é algo que é sim sem acesso, é algo que é construído para impedir. Fortaleza é basicamente isso. Traga isso agora para um contexto espiritual, que é o que nós vamos trazer aqui esta semana, e eu vou puxar também, né? Eu sempre falo aqui para você que eu trabalho nesses dois pilares, que é o espiritual e é o emocional. Gente, vocês estão me vendo e ouvindo bem? Vocês vão me falando aí se estão me vendo, ouvindo bem, tá? Porque às vezes a internet não tá legal, eu mudo aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar nesses dois contextos, o espiritual e o emocional, que vai trazer uma consciência para você das suas fortalezas. É forte isso, né? Uma fortaleza é algo que vai impedir, como eu disse anteriormente, que o acesso chegue.
No contexto espiritual, uma fortaleza espiritual é algo que impede que um processo de libertação seja alcançado e arranque a pessoa de algo que eu venho falando muito com você, que chama cativeiro. Olha que forte isso. E para que essa fortaleza espiritual ela seja destruída de um todo, tem um fator que precisa ser destruído, que é a posição de Satanás na nossa vida. A posição que Satanás age, ele e os seus agentes na minha e na sua vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele está todo tempo, ele vai tentar a todo tempo, presta atenção, levar você a resistir às verdades que estão aqui, ó, na Escritura. E fazer com que o homem alimente no coração, alimente na mente pensamentos que estão associados aos reinos das trevas. Pensamentos de mal, pensamentos de autodepreciação, pensamentos de eu não consigo, pensamentos de que a minha vida não vale nada. Pensamentos que te afaste da verdade que é a Escritura de Deus, que é a Bíblia Sagrada, porque aqui, ó, nas Escrituras está toda a verdade que eu e você precisamos e devemos saber. A semana passada nós caminhamos, né, nesse norte de saber guerrear. Nós vimos que Jesus, quando ele estava naquele deserto, que ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas, ele venceu aquela tentação com as palavras, quem lembra? Se você não assistiu, tá salvo lá no YouTube. Então, o inimigo das nossas almas está a todo tempo deixando no sentido de eu e você que abrimos o leque, que abrimos a oportunidade para que ele vá cada dia mais colocando ali uma gotinha de veneno, uma palavra maldita, uma pessoa usando pessoas para que eu e você vamos erguendo essas fortalezas, vamos suspendendo aqui, ó, esta fortaleza que nos impede de acessar a verdade. E se eu não me alimento da verdade, que é a palavra de Deus, eu começo a ouvir vozes, essas vozes de condenação, essas vozes de apontamento, essas vozes que me acusam, e vou permitindo que elas entrem primeiro aqui, depois aqui e saiam na minha boca e criem a minha realidade. Então imagine, é importante você e eu nós sabermos de algo que de repente você não parou para pensar. Né, Andréia? Esses pensamentos, essas fortalezas, elas nascem do dia para a noite? Eu deito de um jeito e acordo já com isso, assim, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou perdoar. Não. Quando eu penso no contexto emocional, essas fortalezas, elas vêm para mim como fundamentos e memórias que são trazidas para minha mente, para os meus comportamentos, desde quando eu era pequenininha. Tudo aquilo, todas aquelas experiências, todas aquelas palavras me moldaram e me fizeram acreditar que eu posso ou que eu não posso. Então, o que é necessário? O que se faz necessário? Se faz necessário que nós comecemos a revirar essa terras férteis, solo fértil, que é o nosso coração. Que é onde eu vou identificar quais são as fortalezas que em mim foram levantadas desde quando eu estava
às vezes até no ventre da minha mãe, das palavras que foram ditas, dos comportamentos que foram moldados. É isso, minha irmã. Se eu e você nós não identificarmos, para que eu preciso identificar? Para eu começar a destruir, para eu começar a pegar as armas certas e a demolir essas fortalezas. Porque enquanto as fortalezas, e nós vamos conhecer essa semana quais são elas, ou as mais comuns, porque são tantas, né? Enquanto eu não me identifico e eu não me posiciono para destruí-las, elas vão cada dia mais ganhando força, robustez e vai me impossibilitando de viver o novo de Deus na minha vida. Então, o que são fortalezas espirituais? É um padrão de pensamento, é um padrão de comportamento, é um padrão emocional que dá acesso ao inimigo das nossas almas. Porque eu falei para você a semana passada, e se eu não me engano, a semana passada, retrasada, que não existe no mundo espiritual um campo neutro. Ou você está lutando, guerreando no campo de Deus, ou no campo de Satanás. E essas fortalezas que eu e você muitas vezes alimentamos, elas vão nos direcionar qual campo eu estou lutando. Então essa semana nós vamos um pouquinho mais profundo. E eu quero, com todo o amor no meu coração, te pedir permissão. Minha irmã, é só se você quiser. É só se você quiser. Eu não consigo, por mais que eu queira, colocar a mão aí dentro do seu coração, da sua vida, das suas memórias e trazer à tona. Você precisa fazer isso. Você precisa permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. Você precisa abrir a sua boca e falar assim, ó, Espírito Santo, eu te dou livre acesso. Você precisa permitir que ele entre aí nos seus pensamentos e mude a sua estrutura mental e mude a sua estrutura espiritual. Você precisa permitir que o Espírito Santo vá no mais profundo das suas raízes e trate com você, a fim de você identificar quais fortalezas existem na minha vida. Você que está anotando, anota essa pergunta aí. Essa pergunta ela tem que ecoar durante toda esta semana, para que chegando lá na sexta-feira, na hora que a gente for fazer a nossa oração, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor nos restaure, quebrando o jugo do inimigo, você entenda, a minha fortaleza é essa, essa e essa. Anota esta pergunta aí no seu caderninho. Quais fortalezas ainda existem em mim? Quanto mais fundo as raízes estiverem no solo, pensa em uma árvore. Quanto mais funda a raiz dessa árvore estiver no solo, mais difícil é de arrancar essa árvore. Quanto mais essas fortalezas estiverem enraizadas lá em você, mais difícil vai ser de arrancá-las. Por isso que o quanto antes você precisa tomar a decisão de identificar quais são as fortalezas, tanto emocionais quanto espirituais, que estão na minha vida. O material de construção de uma fortaleza espiritual, a base da construção de uma fortaleza espiritual é os pensamentos. Os pensamentos, aqueles pensamentos pervertidos, aqueles pensamentos malignos, aqueles pensamentos que te levam à destruição. É a base que constrói uma fortaleza na minha e na sua vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai tentar, de qualquer forma, manter uma posição definida de fortaleza, uma posição padrão de pensamento que te leve à resistência.
resistir ao poder de Deus, a resistir ao fluir do Espírito Santo, o fluir das Escrituras Sagradas, o fluir daquilo que realmente te gera cura. Ele não vai deixar com que você tenha acesso. Lembra semana passada? Ele vai te colocar desânimo. Ele vai fazer você até abrir as escrituras, mas falar, eu não entendo. Então eu vou parar de ler, eu vou parar de meditar, porque eu não entendo nada mesmo. Vai fazer você ter sono. No jejum vai fazer com que você... Não, eu não consigo jejuar, eu sinto muita fome. Não, eu não vou mexer com isso. Não, eu não quero isso. Vai fazer, se você não se atentar, vai fazer com que você se afaste do altar de Deus. Ah, eu vou faltar do culto hoje. Ah, eu vou faltar porque assim, o que tem? O que tem eu ir lá tomar um sorvete? O que tem eu fazer um churrasquinho com os meus amigos? Ele vai tentar todo o tempo te tirar da presença de pessoas e te tirar da presença de Deus. E você precisa identificar, Andréia, hoje a fortaleza que eu enfrento na minha vida, eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de estar na presença de Deus. E é nesta área aonde Satanás mantém você cativa, mantém você na prisão, atacando os seus pensamentos, fazendo com que você acredite nessas mentiras que ele está te contando, só para você não avançar. Porque o intuito dele, minha irmã, é te manter numa prisão. É te manter num pecado. Ele vai fazer de tudo para que você peque mais e mais. Ele vai fazer de tudo para que você se farte do banquete do mundo. Não precisa abrir, eu vou ler, eu anotei lá no nosso grupo, tá lá para você fazer as leituras. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui que eu li, ó, te leva ao pecado. E eu já te falei, não precisa você ter medo do diabo, você precisa correr, sair fora do pecado, porque a fortaleza que te impede de ir além, presta atenção, a fortaleza que te impede de ir além é sustentada pelo pecado, é sustentada pelas obras da carne que eu acabei de ler. Ele se bancateia dos nossos pecados, ele se farta das manipulações. Tudo isso aqui que eu li, se você se encontra em uma delas ou em todas elas, minha irmã, você está comendo do banquete de Satanás. E ele tempera esse prato, sabe com o quê? Com os pecados escondidos nas insuficiências emocionais. Sabe isso aí, ó? Que você fala assim, ó, eu vou morrer com isso aqui. Eu não conto isso aqui pra ninguém. Eu morro. E isso aqui eu vou levar pro túmulo. É isso aí. É disso aí que Satanás está se apoderando. É disso aí que ele fala assim, ó. Muito bem, vem mesmo. Não conta isso pra ninguém, não. Não procura ajuda, não. Fica aí remoendo. O que é remoer? É sofrer de novo toda aquela dor. É comer de novo todo aquele prato de comida estragada. É ficar moendo, remoendo. Eu sofri, eu não perdoo, eu morro, mas eu não perdoo. Eu morro, mas eu não conto. É ficar alimentando as obras da carne, é ficar alimentando
presta atenção, é ficar alimentando as suas dores emocionais, as suas fraturas emocionais, é manter na sombra os segredos perversos, é deixar na escuridão das tentações que você não venceu, nos apetites proibidos, é deixar com que esse espírito maligno fique para lá e para cá. É assim que o homem vem perdendo a sua alma, a sua vida. Gente, vocês acham mesmo que é fácil levantar todos os dias 4 horas da manhã? Minha irmã, tem dia que eu não quero, tem dia que a minha carne fala assim, ó, deita e fica dormindo, tá frio, você tá cansada, né? Não, é uma luta. Eu decido, eu sei a quem eu sirvo, então eu levanto e venho fazer o que tem que ser feito. E venho guerrear com as trevas. Você precisa identificar quais são as fortalezas espirituais e emocionais que eu estou aprisionada. Presta atenção no que eu vou dizer. As pessoas ficam assim, ó. Aonde está o diabo? Aonde ele habita? Ele habita no inferno? Ele está ao nosso derredor bradando como quem deseja devorar? Ele está em algum outro lugar na terra? Onde está? Você já se fez essa pergunta? Sabe qual é a resposta? Quem quer saber? Qual é a resposta? Onde está o inimigo das nossas almas? Quem quer saber? A semana passada ou retrasada eu te falei que para você lutar com as armas certas, primeiro ponto é identificar qual é meu inimigo. Porque se eu estou com uma enfermidade física, eu tenho que buscar um médico. Eu tenho que ir lá num pronto-socorro, eu tenho que ir lá num consultório. Se eu estou com uma enfermidade, com questões emocionais, eu vou buscar uma terapeuta, eu vou buscar uma psiquiatra. Não é isso? Agora, se eu estou com questões espirituais, as armas que eu uso não pode ser nenhuma dessas que eu falei agora há pouco, tem que ser armas espirituais, porque na guerra, se você lutar com armas erradas, você já perdeu. Nós falamos sobre isso. Você sabe aonde habita o inimigo das nossas almas? A questão é o seguinte, minha irmã, é que o maligno está nas trevas. Pega essa daí. É que o maligno está nas trevas. A escuridão é o local de permanência. A escuridão é o lugar de permanência, é a ponte de todos os ataques de Satanás. É na escuridão. Eu acho que vocês não entenderam. Tudo aquilo que eu e você fazemos um esforço danado para manter no secreto, para manter escondido, todo aquele segredo que você jurou, eu levo isso aqui pro túmulo. Toda aquela dor que você não quer soltar, todo aquele abuso que fizeram contra você e você não quer contar, toda aquela maledicência que falaram ao seu respeito e você não quer liberar perdão. Tá nas mãos de Satanás, tá no escuro. E o Senhor nos convida hoje, filha, traga a luz. O maligno está nas trevas, a escuridão é o local de permanência. É a ponte de todos os ataques de Satanás. Agora eu te pergunto, o que na sua vida está no escuro? Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 6. Não se preocupe em anotar, eu já coloquei tudo lá no grupo. Aos anjos, caídos ou demônios, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, vou ler de novo, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Tá no escuro, tá nas trevas. Então coloca amor nas minhas palavras. Você não pode deixar nada que é seu no escuro. Você precisa trazer à tona para que haja
luz, para que haja cura. E a sua guerra, a minha guerra, como nós lemos a semana passada em Efésios 6, como mesmo disse o apóstolo Paulo, não é contra o marido, não é contra o chefe, não é contra aquela amiga, é contra o mundo espiritual. Porque o diabo, ele está aprisionado eternamente na escuridão, aguardando o seu inevitável fim. Quem leu o Apocalipse sabe qual é o destino dele. É um lago de fogo e de enxofre. Ele já foi vencido pelo poder que há no sangue de Jesus na cruz. Mas ele fica aí nas escuridões, buscando a quem possa devorar. Então as forças dele, vocês estão entendendo? As forças estão sempre assim, direcionadas no sentido do quê? De seduzir o homem a tolerar as trevas, de seduzir o homem a deixar, deixa, isso aqui vai ficar lá escondido, eu não vou contar. A manter segredos. Ele está sempre direcionando o homem a caminhar pela escuridão. Por quê? Pois na escuridão ele encontra garantia, presta atenção, na escuridão ele encontra garantia de que ele não vai ser tocado. É lá que ele age, é lá que ele trabalha. Eu preciso lançar luz sobre aquele pecado secreto. Eu preciso pedir a Deus e ao Espírito Santo para me dar força para confessar aquele adultério. Às vezes aquele homicídio, aquele aborto, aquele espírito de ocultismo, aquela vez que eu fui num centro de macumba, aquela vez que eu fiz trabalho pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para ele me ajudar a confessar aquele pecado que tá lá escondido e que eu faço um esforço danado para mantê-lo ali. Porque sob a luz da verdade, Satanás não tem nenhuma chance de vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você precisa trazer para o campo da verdade e que você está mantendo escondido? É aí que as fortalezas vão se erguendo. É aí que a fortaleza é sustentada. Aí não adianta. Não adianta ir no culto, não adianta participar de retiros e retiros, face a face, se você ainda insiste em permitir que Satanás erga uma fortaleza espiritual. André, eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar minha mãe, porque eles me abandonaram, porque eu fui abusada, porque minha mãe falou pra mim isso. Minha irmã, é uma fortaleza que vai cada vez mais crescendo e se fortificando. Levante-se. Tenha coragem de, acender uma lanterna aqui, e permitir que a luz, que é o Espírito Santo, te trague o que você precisa saber. O que você precisa saber? Quais tipos de pensamento que você precisa abrir mão? Essa semana nós vamos fazer esse mapeamento. Esse mapeamento. O que eu ouvi na minha infância? Quais são as dores que eu falo, não, isso aqui eu não conto pra ninguém. Lá em Tiago fala assim, né? Confessai os pecados uns aos outros para que sejam curados. A cura vem quando eu abro a minha boca e falo para alguém que eu sei que está ali, se aproximando, que se aproximou de Deus cada vez mais, que ouve, que consegue ouvir a minha confissão e mantê-la em segredo. Quando eu confesso para essa pessoa os meus pecados e essa pessoa juntamente a mim desliga, né? O que ligares aqui na terra será ligado no céu. Desliga
essa ação de Satanás na minha vida, é aí que eu vou ver cura na minha vida. Gente, foi comigo assim. Foi comigo assim. Às vezes a gente fica tão preocupada com a nossa reputação, mas a gente esquece da nossa salvação. Deixa eu te falar, a sua reputação não pode ser maior que a sua salvação. Se existe algo seu que está no escuro, minha irmã, traga a luz. Não permita que nada seu, eu venho falando sobre isso, não permita que nada seu fique nas mãos do seu inimigo, do meu inimigo. Ele vai usar, na hora certa, ele vai trazer. Ele dá com uma mão e toma com as duas. Peça ao Espírito Santo nesta manhã para te dar coragem, para você olhar para você e falar: realmente eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca confessei isso aqui para ninguém, só que isso aqui tá me matando. Só que isso aqui tá impossibilitando que eu avance. Você precisa se levantar como uma verdadeira e valente guerreira e lutar por você, porque é somente assim que você vai conseguir lutar pelos seus. Quais são os pecados que estão escondidos? O que é meu que está na escuridão? Porque eu não consigo romper na minha área financeira, na minha área emocional? Por que eu vivo sempre vivendo as mesmas situações? O que em mim eu venho escondendo a todo preço? Isso aqui não. Gente, eu trato com mulheres e muito frequentemente, quando um dos meus primeiros atendimentos aqui em Turama, eu vivenciei isso. Eu peguei uma cliente e ela é muito, muito amada. E a gente começou a caminhar juntos. A hora que eu toquei na ferida, ela falou assim pra mim: aqui não. Aqui não, Andréia. Aqui eu não quero que você fale. Aqui eu não quero tocar. É justamente aí, quando você fala que eu não quero, que Satanás vem usando. É nesse pilar aí que Satanás vem colocando as suas moscas. É justamente essa questão que você não quer falar, é que você precisa ter consciência de confessar um pecado, de se arrepender e de tirar a autorização que você deu para ele quando você permitiu que as suas dores, as suas tristezas, as suas mágoas, aquilo que fizeram com você ganhasse uma força, ganhasse uma proporção maior. Presta atenção, não tenha medo do diabo, mas tenha medo do pecado. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Vasculhe, pega uma lanterna, sabe? E vai assim, ó, nas partes mais escuras da sua alma. André, eu não consigo identificar. Pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero que nada meu fique na mão de Satanás. Me ajuda a identificar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso identificar? O que em mim precisa ser curado e ser tratado? Fez sentido para alguém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 10, 3, 5. Bom dia, excelente dia para nós, meninas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 5. Fica tranquila, tá? Que essa semana eu vou te ajudar a fazer um mapeamento aí. Por isso que eu falei, traga o caderno para que você anote, né? Que eu tenho certeza que o Senhor vai te dar aí muitas chaves, muitos direcionamentos daquilo que tá no escuro. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 5 diz assim, ó. Pois, embora vivamos como homens,
Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas que eu e você precisamos para esse tempo, para identificar as fortalezas espirituais, são armas espirituais. E uma delas é identificar em qual área da minha vida eu não estou tendo os resultados que eu desejo ter e o que está escondido por trás desta área. É uma palavra? É um comportamento? É uma falta de perdão? Qual é a fortaleza que tem feito com que Satanás entre e exerça o seu ministério, que é matar, roubar e destruir? Amém, minhas irmãs? Então, essa semana nós vamos entrar nesse campo minado, mas nesse campo tão necessário para que você alcance a sua verdadeira libertação. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque o tema é bem forte. O que eu te entreguei aqui hoje já dá para você pensar, para você se avaliar. Eu deixei lá no nosso grupo todas as leituras bases do dia de hoje. Você vai pegar, você vai ler aquelas leituras, é tarefa, tá? Você vai ler aquelas leituras e eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai trazer à sua mente algumas situações que você precisa resolver. Amém? Só se permita. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, que nós tenhamos um verdadeiro encontro com o Espírito Santo nessa semana, para que nós possamos sair daqui muito mais fortalecidas e com toda a nossa vida no altar de Deus e com toda a nossa vida na luz, tirando das trevas. Amém? Beijo pro seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.